Verdades que ninguém te conta quando você decide mudar. Aqui, Simone Cristina, hoje eu quero compartilhar com você 10 verdades que ninguém te conta quando você decide mudar de vida, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de qualquer coisa. Então eu vou compartilhar com você. E se você gosta desse tipo de vídeo, né, onde eu compartilho informações relevantes com você de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, lei da atração, física quântica, gratidão. Então se inscreve aqui no canal, toque o seu dedinho de luz ali, já me dê um like e ative o sininho para quando eu lançar outros vídeos você já foi informado pelo YouTube, ok? Então a primeira coisa, vão te chamar de louca quando você conta o seu sonho, né? Por isso que outro vídeo que eu gravei eu disse nunca conte o seu sonho, porque eu me sabotava muito nessa parte. Eu tinha um grande sonho, uma grande vontade, eu contava para alguém, era aquele balde de água fria, né? E a gente acaba desistindo muitas vezes por bobagem. Então vão te chamar de louca, você vai ser a esquisitona da família, a ovelha negra da família, vamos dizer assim. A segunda dica, ciclos que vão encerrar. Quando a gente decide dar um passo de cada vez, né? Quando a gente decide mudar a vida, a gente tem que entender que muitos ciclos vão se encerrar na nossa vida. Muito aquilo que fazia sentido na nossa vida há um tempo atrás já não vai fazer mais sentido daquele momento em diante que você decide mudar. A minha vida, por exemplo, aconteceu várias coisas. A primeira delas foi que meus filhos não quiseram ficar morando comigo quando eu decidi mudar de cidade, né? E logo depois que eu me mudei de cidade, acho que um ano ou dois depois, eu logo me separei. Então isso é doloroso, mas ao mesmo tempo faz parte dos ciclos da nossa vida. Então a gente tem que aprender a lidar com isso e seguir em frente, né? Não ficar preso nesse passado. Eu fiquei muito tempo presa nesse passado e quando eu percebi que eu não ia chegar a lugar nenhum, né, eu decidi mudar. As situações à nossa volta vão mudar a todo momento. São ciclos, né? Ciclos que vão se encerrando e vai iniciando outros. E a gente tem que ser maleável com esse processo. Tem que entender que tudo tem um começo e tudo tem um fim. E é bem importante para a gente aprender a viver melhor aqui, né, na Terra, porque senão a gente se apega muito aí causa depressão ou causa ansiedade. Então a gente tem que estar sempre preparado para isso. Alguns ciclos vão se encerrar, mas não é negativo isso, né? Sempre a gente tem que procurar o lado positivo sobre isso. Porque o que, que vai vir de bom, né? A gente foi acostumado a pensar o que, que vai vir de ruim, né? E a gente tem que começar a mudar esse pensamento e entender o que, que vai vir de bom depois desse ciclo que acabou de se encerrar. A terceira dica, você só vai parar de sofrer quando parar de mentir para si mesmo que este negócio de missão de vida é balela, é bobagem. Então, quando eu decidi, né, que a minha missão de vida ia ser a prioridade na minha vida, que é passar informações positivas para vocês, compartilhar aquilo tudo que eu já entendi, que eu já compreendi sobre física quântica, mecânica quântica, sobre leis universais, é a minha missão de vida, né? Dá um lado mais otimista, mais positivo para as pessoas, né? Porque eu sempre fui muito positiva, mas na minha vida eu não conseguia aplicar isso por quê? Porque toda vez que eu pensava no positivo, eu pensava, pô, que merda, sempre acontece uma coisa ruim para me tirar do meu foco, do meu positivismo, ou sempre acontece alguma coisa ao contrário daquilo que eu desejo. Até que eu entendi, né, que não adianta a gente ser positivo externamente. A gente tem que afirmar isso para dentro de nós mesmos, porque quando a gente descobre o lado positivo dentro de nós, tudo fica mais claro e a nossa vida externa fica mais fácil da gente lidar com ela. Então, o positivismo, a alegria, a gratidão, o entusiasmo tem que vir de dentro que a gente reflete para fora. Então, não adianta procurar em meios externos aquilo que a gente não encontra dentro, porque daí a gente não consegue viver a nossa verdade. Para a gente viver a nossa verdade, a gente tem que acreditar no que a gente está sentindo, no que a gente é como essência, ok?
o quarto passo nunca mais vai parar. A partir do momento que você decide mudar, você tem que ter em mente que você nunca mais vai parar. Isso aí é como subir uma escada, é constante evolução. Então, um passo de cada vez e a gente vai galgando as escadas da vida, né? Sim, quinto, ninguém vai se interessar pelo que você está fazendo. Na minha família, ninguém se interessou pelo que eu estava fazendo e todo mundo que eu falava botava um ponto negativo, uma coisa negativa e dizia: dá para viver disso? É tão interessante, né? Que quando a gente fala em mudar de vida, mudar de emprego, mudar de, sei lá, de tudo, até de mindset, as pessoas falam: tá, e tu consegue viver disso, né? Tu consegue te sustentar disso? Até que você firma o seu pé no chão e diz: não, eu vou fazer esse negócio dar certo para mim. Sexta dica: você vai entrar em mundos paralelos que poucos entendem, então aprenda a viver a sua verdade. Quando a gente decide mudar, a gente fica naquele mundo paralelo, né? A gente vai sair daquele mundinho pequenino que a gente conhecia, aquela zoninha de conforto, né? Que é que nem cocô, tá bom, mas tá quentinho. Aquele mundinho pequeno, aquele mundinho medíocre, mas a gente tá ali porque é seguro, porque a gente já conhece. E o nosso outro pé tá naquele lugar novo, onde a gente deseja ir, onde a gente almeja ir, onde a gente quer chegar, que a gente sabe que tem oportunidades melhores. Mas como poucos, né, trilharam esse caminho, e a maioria à nossa volta não tem coragem para fazer isso, a gente fica naquele meio termo, né? Vou, não vou, vou, não vou, e fica muitas vezes até protelando, né? Sabotando o nosso processo evolutivo. Então, perceba, você vai estar em dois mundos e isso é normal. No começo assim é muito confuso, mas depois tudo começa a fazer sentido quando você decide que você quer abandonar o velho, que você quer viver o novo, quer viver novas experiências. Aquilo começa a ser mais delicioso de viver, vamos dizer assim, porque a gente começa a encontrar pequenos prazeres todos os dias. A vida nos surpreende todos os dias com pequenas coisas onde a gente pode agradecer e aonde a gente fica mais firme, acreditando mais e mais e mais no nosso sonho, na nossa vontade de mudar, na nossa vontade de mudança e viver a nossa verdade. A sétima dica: você vai querer falar o que aprendeu para todos e vai se tornar a chata da família. Eu, quando aprendi esse negócio de mecânica quântica, né, que eu escuto o professor Hélio Couto desde 2013, que eu encontrei o trabalho dele no YouTube. E eu queria falar para todo mundo: bah, o mundo é assim, a gente cocria a nossa realidade, que não sei o que, não sei o que. Eu virei a chata. Um dia o meu irmão, um dia meu irmão pegou e disse para mim: bah, tu tá virando uma chata. Por quê? Porque quando a gente aprende coisas novas, que a gente percebe o potencial daquilo, que a gente compreende que a gente pode ajudar as outras pessoas com essa informação, que a partir do momento que ela entender aquilo que você já entendeu, ela pode ter uma transformação drástica na vida dela, a gente quer passar essa informação, é normal, né? A mesma coisa quando a gente olha um filme muito legal, a gente não quer contar para outra pessoa olhar também e ver que aquilo é legal, que aquilo é bom. E a mesma coisa acontece na nossa vida. E quando a gente vai falar para as pessoas, a gente acaba sendo a chata, porque a mecânica quântica ela entra na nossa vida e é cada descoberta, cada coisa legal que a gente tem dia após dia, que a gente não consegue parar. E aí quando a gente quer contar para os outros, né, os outros chamam a gente de chata. Mas isso é normal, né? A gente tem que compreender que é normal. Uma coisa que eu aprendi lendo muitos livros de Osho e esses ensinamentos, né, de Krishnamurti, a gente aprende muita coisa, que o não julgamento é a melhor forma da gente viver nesse mundo. Porque a partir do momento que a gente não julga, né? Decidi passar um trator logo agora. Porque a partir do momento que a gente não julga as pessoas conforme aquilo que elas acreditam, a gente compreende que elas estão apenas reagindo às informações que elas têm armazenadas no inconsciente delas, às crenças que elas acreditam.
Então elas acreditam que aquele mundo é seguro e têm medo. Elas não falam por mal, elas têm medo que a gente vá se frustrar e que a gente vá se dar mal. Por isso que de repente eles falam algum comentário, ah, não vai, pensa bem, não faz isso, né? Aquele tipo de coisa que a gente já sabe. Então a oitava dica é: você vai se frustrar, pois como ninguém te entende, ninguém quer evoluir com você. Então a gente se frustra. Eu me frustrei bastante. Eu fiquei, eu acho que uns 3 anos até sem comentar nada com ninguém sobre isso, só estudando, fazendo curso, indo em eventos para tentar entender o que estava se passando comigo, para tentar compreender se isso realmente era verdade, né? Era aplicável na nossa vida. Então a gente se frustra muito nesse processo porque a gente quer contar para as outras pessoas e quer trazer eles junto para a gente, mas eles não querem, eles resistem. Mas isso é normal, tá? É super normal. E a gente é que tem que ter o discernimento de não julgar, não criticar, apenas entender que cada um tem um processo evolutivo, cada um tem um processo de expansão da consciência. Então a gente não pode se prender nesses pequenos julgamentos, tá? Nona dica: erguer muros. Todo aquele, né, que começa a despertar para a espiritualidade, que começa a ter insights muitas vezes mais reais do outro mundo, que começa a entender, né, que o visível e o invisível fazem parte da mesma coisa, que, né, que está tudo ligado, que está tudo conectado. É normal a gente erguer muros. A gente ergue muros à nossa volta para tentar se proteger, para não tentar se contaminar, vamos dizer assim, com o mundo lá fora, que é a mesma coisa que a gente fala aqui na proposta 6, né? Que a gente fica naquele mundo paralelo, nem cai nem lá. A gente fica naquela coluna do meio e não sabe bem o que está acontecendo. Então é normal quando a gente começa a se espiritualizar, que a gente compreende, né, que os dois mundos fazem parte de uma coisa só, que a gente não está separado, que isso tudo é uma ilusão, né? Que nós somos todos espíritos vibrando em uma determinada frequência. A gente tem a tendência de erguer muros. E esses muros a gente acredita que é para nos proteger, mas nos proteger do quê? Mas na nossa verdade, na nossa cabeça, a gente está se protegendo, né? Então é normal a gente querer ficar sozinho, é normal a gente querer ficar mais quieto, meditar mais, falar menos, ler mais. Isso é super normal, né? Erguer esses muros. E o que a gente faz depois que passa essa fase? Porque tudo são fases, são ciclos na nossa vida. A gente constrói pontes, né? Então, em vez da gente pegar e quebrar esses muros à nossa volta, porque de uma certa forma a gente precisa sim se proteger, porque ainda tem algumas pessoas que não estão bem evoluídas, são um pouco maldosas, aquela coisa toda, a gente precisa se proteger de uma certa forma. Então a gente constrói esses muros, né? Tá sempre orai e vigiai, como dizia Jesus, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai os nossos pensamentos e orai e vigiai aquilo que as pessoas de repente querem colocar na sua cabeça dizendo que o que você está vivendo não é uma verdade. Então a gente constrói pontes. E quando a gente quer, por exemplo, né, que a gente precisa sair para a rua, que a gente precisa se comunicar com as outras pessoas, a gente comunica a nossa verdade e fica centrado naquilo que a gente acredita. A gente para de oscilar, ah, será que é, será que não é, será que pode ser, porque daí a gente já está bem fixo, bem vivendo a nossa verdade, então não tem mais aquele em cima do muro, né? A gente já para com aquela insegurança que de repente a gente tinha quando a gente estava erguendo os nossos muros, né? Porque quando a gente ergue muros que a gente não quer falar muito assim com as pessoas, é porque a gente não está ainda muito certo da nossa verdade. Então a gente ergue esses muros, fica na da gente, procura entender o que está se passando, o que está acontecendo, e daí sim a gente pega e vai para o mundo para espalhar a nossa notícia, para espalhar a nossa mensagem, aquilo que a gente viveu.
Então, se você gosta desse tipo de vídeo, dá o seu like para mim, se inscreve no canal, né? Aperte o sininho para quando eu subir mais vídeos você for notificado. Aqui eu falo sobre espiritualidade, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, mecânica quântica, gratidão, um pouco da vivência da minha vida, né? Porque a gente tem que dar exemplos e o melhor exemplo é a gente mesmo, né? Porque eu não tenho outra referência a não ser eu mesma. E eu quero compartilhar bastante coisa bacana aí pra gente estar crescendo junto, evoluindo espiritualmente junto. E gratidão. Aqui é Silvane Cristina, beijos de luz. Tchau.